Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Eu sou a pastora Mila. Se você não me conhece, eu queria te dizer que talvez você não me conheça, mas com certeza aquele que está em mim te conhece. E ele sabe os desejos do teu coração, os anseios, os medos, as angústias. Ele te conhece, ele te chama pelo nome e ele tem um encontro marcado com você hoje. Então aquieta agora o teu coração, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, a tua mente, para que você receba uma palavra do céu, que eu tenho certeza que Deus quer falar poderosamente conosco. Então fecha os teus olhos, vamos orar e convidar a presença do Espírito Santo para esse ambiente. Eu sei que ele já está aqui, mas para que ele possa manifestar o seu poder em nós, amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós te amamos. Pai, nós te agradecemos. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo nosso respirar, obrigada, meu Pai, porque a tua mão tem nos sustentado, nos guiado, nos direcionado. E eu quero te agradecer, Jesus, porque tu és bom e a tua misericórdia nos alcançou. Pela graça nós fomos salvos e cheios do teu amor. Eu te agradeço pela tua misericórdia ter me alcançado, Pai. E pela tua misericórdia o Senhor está alcançando cada pessoa que está vendo esse vídeo através da minha vida. Que o Senhor possa me usar nessa tarde para falar aos corações que estão aqui para me ouvir. E desde já eu peço que o Senhor cure as feridas, que o Senhor arranque as dores, que o Senhor arranque os medos, as aflições, as angústias, que o Senhor retire, Pai, todo o peso espiritual, que o Senhor possa alcançar cada pessoa onde esse vídeo está chegando, para que recebam um renovo dos céus. Eu te agradeço, desde agora e para sempre, fala conosco na tua palavra. Amém. Abre tua Bíblia, em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 3, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse texto ele fala muito ao meu coração. E esse é um texto que fala sobre salvação. É quando nos lembra, a partir do momento que Deus entra na nossa vida, quem nós nos tornamos. Eu não sei se você lembra, antes de começar a ouvir a palavra de Deus, talvez essa seja uma das suas primeiras experiências, mas também pode ser que você já tenha uma caminhada com o Senhor há algum tempo. Mas se você buscar na sua mente, você vai lembrar. A cada vez que você ouve a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Toda negatividade, todo pecado, todo problema, toda ausência de um comportamento de paz, de bondade, de qualquer santidade, revela o quanto nós conhecemos a palavra de Deus ou não. Revela o quanto nós fomos transformados pela palavra de Deus ou não. Porque a palavra, quando ela entra para transformar, ela entra para libertar. E existe um antes e depois. Antes, quando éramos escravos da nossa carne, dos nossos pensamentos. E um depois, quando nós caminhamos segundo a vontade de Deus. Quando o texto inicia dizendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Uma pessoa que ela alcançou a salvação, ela começa a ouvir a palavra de Deus. Aquela palavra começa a entrar, começa a vivificar, começa a transformar, começa a curar. Quando ela entra, nós começamos a ver uma morte da nossa humanidade. Como assim morte, pastora Mila? Quando você vive essa transformação, eu tento olhar para Maria, para o João, e não tem como ver o antigo eu, porque as tuas características são completamente transformadas em Deus. O teu comportamento é completamente transformado em Deus. Quando nós caminhamos com o Senhor, o que acontece? Nós, geralmente, somos vivos para a ofensa. Se alguém lança uma palavra, a gente quer devolver na mesma moeda. Se alguém peca na nossa frente, ou nós estamos expostos ao pecado, nós estamos expostos à tentação, a tendência é cair nele. Mas quando nós estamos vivos em Cristo, quando o caráter de Cristo está gerado em nós, o fruto do Espírito também é manifesto. E ali você passa a ter domínio próprio. Aquilo que antes era para ser um pecado, que facilmente você ia se corromper, que facilmente você ia cair, que facilmente você ia se entregar, o domínio próprio faz com que você tome a decisão de não se render. O domínio próprio faz com que você tome a decisão de ter um novo posicionamento, de ter um novo comportamento. Assim também é quando alguém te ofende, quando alguém vai lá e te fere, te magoa. Quando nós caminhamos sem Deus, a tendência do nosso coração é naturalmente ali se afogar naquela dor, naquela ofensa, naquela raiz de rejeição. Mas quanto mais cheios de Deus nós estamos, menos nós nos ferimos.
a ponto de chegar no nível de ser maduros e a ofensa não ser um alimento de tristeza e de dor para a tua alma. Ah, pastora Mila, então quer dizer que você, então, que está aí, tem uma caminhada com Deus, você não se ofende mais, você não peca mais. Existe uma transformação. Aquilo que anos atrás para mim era uma fraqueza, hoje, em alguns aspectos, já não são mais. Então nós não estamos falando sobre perfeição, nós estamos falando sobre maturidade. Nós estamos falando sobre passos mais largos, porque de glória em glória a palavra de Deus vai nos transformando a tal nível, a tal ponto que para algo te fazer errar, para algo te fazer você se sentir ofendido, para algo te ferir, é muito mais difícil do que antes. Isso é maturidade. Maturidade é quando você já vê que aquela pessoa ela alcançou um nível que não é mais qualquer coisa que fere, que não é mais qualquer coisa que ofende, que não é mais qualquer coisa que vai te magoar. Quando nós vamos nos tornando mais fortes a tal ponto que não é mais qualquer coisa que nos abala. Porque a maturidade faz com que você se torne alguém mais firme e menos frágil. Porque a fragilidade emocional, ela vem da ausência de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, neles nós somos fortes e corajosos. Então, qual é o nosso objetivo? É de glória em glória amadurecer. Para que as pessoas possam ver em nós um fruto de maturidade tão grande que elas usam aquilo como inspiração e a hora que ela vai chegar e te perguntar o que te transformou? O que foi que aconteceu na tua vida? Porque eu posso olhar para ti e ver o antes e depois. Porque aquela transformação ela acontece de dentro para fora. E quando nós somos tocados por Deus, quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso amadurecimento ele é mais rápido. Porque a palavra de Deus ela serve também como uma ação preventiva. Ela entra na nossa vida, na nossa jornada, para nos preparar, para que quando a tempestade chegue, quando o problema chegue, aquilo ali não nos ataque da mesma maneira, porque nós já estamos prontos com os nossos escudos, com as nossas ferramentas, com as nossas espadas, que é a palavra da verdade, que é o escudo da fé, que é o capacete da salvação. Quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos nos movendo segundo a vontade de Deus, nós estamos guardados, protegidos, aliançados, alinhados. Nós sabemos que nossa identidade está firmada em alguém, não está mais firmada em pessoas. E ali nós começamos a nos mover mediante a palavra do Senhor. E a palavra nos cura, a palavra nos conforta, a palavra nos dá ânimo, a palavra nos dá paz. A palavra nos torna mortos para as ofensas e para os pecados, mas ela dá vida à nossa real identidade, ao fruto do Espírito em nós. No versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. A vontade que nós temos é de quê? Pagar o mal com o mal. É de uma pessoa nos tratar mal, a gente trata mal de volta. Uma pessoa nos ferir, a gente ferir de volta. Ah, mas fulano não me ajudou, por que eu tenho a obrigação de ajudar? Ah, mas fulano me feriu, por que eu tenho a obrigação de amar? Só que a cultura do reino, ela diz totalmente o inverso. Enquanto eles vêm para te ferir, para te magoar, o reino diz o quê? O Senhor diz o quê? Pague o mal com o bem. E é aí que nós nos tornamos parecidos com Cristo. É aí que nós verdadeiramente temos comunhão com Ele. Porque é quando nós nos tornamos parecidos com eles e pagamos o mal com o bem. É quando nós oramos para as pessoas que nos maltratam, que nos perseguem. É quando nós, ao invés de devolver na mesma moeda, fazemos como Jesus fez com Judas. Judas traiu Jesus. Jesus chamou ele de amigo, porque isso falava sobre o caráter de Judas e não sobre o caráter de Jesus. Jesus continuou com sinceridade chamando Judas de amigo, porque isso falava sobre quem Jesus era. E quando nós somos salvos por Jesus, quando nós temos o caráter de Cristo em nós não agimos mais mediante os desejos dessa carne que é caída, dessa natureza que é morta, dessa identidade que é ferida, mas nós entendemos que nós estamos servindo a Deus na vida de pessoas. E aquela pessoa, muitas vezes, ela nem sabe o que está fazendo. Lembra de Jesus, quando ele estava sendo morto na cruz? O que foi que ele falou? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A maturidade faz isso. Faz você devolver as coisas em amor. Faz você devolver as ofensas em paz. É por isso que é tão importante você dar a paz quando você chega em um lugar. Ainda que não seja uma pessoa cristã, você, olá, boa tarde, a paz. Porque quando nós declaramos a paz, nos lugares onde nós chegamos naturalmente, nós destronamos as trevas, nós destronamos as ações do inimigo. Então que eu e você possamos ser pessoas que semeiam a paz, que têm um coração em paz, que somos mortos para a ofensa, que somos mortos para o pecado, que somos mortos para devolver na mesma moeda o que fizeram conosco. E isso não é fácil. Eu não estou lhe dizendo aqui de algo que eu vivo com facilidade. É algo que eu busco viver. Nem sempre a gente consegue. Nem sempre. E tá tudo bem.
Porque a tentação de você pecar e agir segundo a tua carne e o teu pensamento, ela sempre vai vir. E isso não tem como você controlar. Mas que você logo se levante. Comece a se posicionar. Se errou, já se posicione e faça diferente. Porque às vezes a gente vai cair. Mas o importante é a palavra entrar, dia após dia, até que nossa mente, até que o nosso coração, até que nossos comportamentos, até que os nossos pensamentos sejam completamente lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E a salvação, a graça, o favor, ser tocado por Deus, se tornar filho de Deus, isso é o maior privilégio que existe. E se nós somos filhos, nós temos que acessar a palavra. Se nós somos filhos, nós temos que acessar a oração. Porque a palavra, ela nos confronta e nos transforma, ela abre os nossos olhos. E a oração nos dá intimidade com o Espírito Santo. E a gente não vai fazer isso com a nossa força própria, porque nós não temos. Mas a gente busca do Espírito, o Espírito Santo nos fortalece. E aí sim, nós começamos a ter essas atitudes, a ter esses comportamentos. Porque o Espírito nos dá a força que nós precisamos para agir segundo o coração de Deus, para agir segundo a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Esse é um convite do céu. É um convite para um novo posicionamento. É um convite para um novo tempo. É um convite para que eu e você possamos começar a repensar nossas atitudes, repensar o nosso comportamento e perguntar, será que essa minha atitude está glorificando a Deus? Será que eu tenho amado as pessoas? Será que eu tenho devolvido na mesma moeda? Será que eu estou utilizando da minha justiça própria ou da justiça de Deus? Como tem sido o teu comportamento? Quais têm sido as atitudes que hoje nesse vídeo, você ouvindo isso, você precisa reavaliar? E hoje a mensagem ela é simples. Mas é uma mensagem que precisa penetrar no nosso coração. E é uma mensagem que deve gerar em nós o arrependimento. O arrependimento do nosso antigo comportamento. Mas é um pedido do céu para um novo posicionamento. Então eu oro para que essa mensagem possa abrir os seus olhos em relação a como você tem se comportado. E se esse comportamento tem mostrado o amor de Deus. Porque o maior de todos os dons é o amor. E uma vez que as pessoas vêm para nós com palavras, com feridas, com tudo aquilo de ruim que você sabe, que você já foi muito magoado, mas você vai contra essa ação, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos, potestades, principados nas regiões celestiais da maldade. Não é aquela pessoa que está fazendo mal para você, é o espírito que está atacando ela. Existe um espírito por trás. Então, quando nós vamos com o amor ele quebra as barreiras. O amor, ele destrona qualquer ação do inimigo. É por isso que o que Deus quer de mim e de você é um posicionamento contra o inimigo, um posicionamento de paz, a ponto de se desfazer qualquer ação das trevas. Então eu oro para que seus olhos espirituais sejam abertos pela palavra, que o seu coração seja convencido pelo Espírito e que as suas atitudes possam refletir o brilho da glória de Deus. Assim como também na minha vida, Senhor, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, cura o nosso caráter caído, cura a nossa natureza caída. Revela os pensamentos de Deus nos nossos pensamentos. Revela o coração do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Que nós possamos ser realmente confrontados e transformados pela Tua palavra. Nós nos arrependemos, meu Pai, de todas as vezes que a gente quis pagar com a mesma moeda. De todas as vezes que a gente quis pagar com o mal que nos fizeram. Senhor, nos ajuda, porque se for pela nossa força, a gente não dá conta de pagar com um bem, um mal tão grande, Pai. Mas que nós possamos ser bondosos, amorosos, entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todas essas potestades, contra os inimigos malignos que querem, Pai, destruir as alianças. Que o Senhor arranque as vendas de nossos olhos e que nós possamos ser pessoas que onde chega, manifesta a paz de Cristo, leva a paz de Cristo, comunica a paz de Cristo e vive a paz de Cristo. Porque Tua palavra diz como é bom como os irmãos que vivem em união, que nós possamos viver em união com as pessoas que nós caminhamos, Pai. E que nós possamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que esse é um vídeo um pouco mais difícil de compartilhar. No final você pensa assim, meu Deus, eu vou compartilhar com quem? Mas posta nos teus stories e escreve lá, deixa Deus falar com você. Posta o link lá. E a pessoa que Deus quiser alcançar, Ele vai alcançar através da tua vida, tá bom? Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido. E próxima semana, todo sábado, tem vídeo novo. E você já sabe, então todo sábado procure a partir das 8 horas da noite que ele vai estar lá. E nós estamos aqui para comunicar a paz do Senhor sobre a sua vida. Declaro um novo tempo, um novo ano, cheio de expectativas dos céus, para que você viva uma colheita sobrenatural. Que o Senhor arranque hoje do teu coração toda tristeza, todo desânimo, toda aflição.
e que você possa viver segundo a vontade de Deus, assim como eu, em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós oramos e agradecemos ao Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Um beijo no coração. Que Deus abençoe.